desde que o Renascimento veio e solapou toda a teologia papal, tirando o mundo do universo onde Deus era o centro e passando a introduzir o homem como centro do universo, antropocentrismo ao invés de teocentrismo, muitas coisas vieram acontecendo para melhorar a vida do homem, especialmente o advento da filosofia, com mais força, por isso é renascimento, o advento da ciência, destaque para Galileu Galilei, Isaac Newton, entre outros, até isso evoluir para uma outra manifestação intelectual poderosíssima que começa no século XVIII, alcançando seu auge no século XIX. É o Iluminismo. No Iluminismo, muitos pensadores, filósofos, cientistas brotaram com muita força e despejou muita luz no mundo. René Descartes, com Penso Logo Existo, e destaque para Friedrich Nietzsche, o filósofo que desconsiderava tantos filósofos a despeito do seu próprio pensamento, trazendo o niilismo, o vazio. O homem que mata Deus, que as aspas, mata Deus, Deus está morto para ele, através da pergunta inquietante. Diante de tanta coisa errada no mundo, ele se pergunta: se Deus existe, o que ele seria então? Talvez isso perturbe você também, mas você não tenha coragem de fazer as perguntas que o Nietzsche fez. Como que pode um ser todo-poderoso, presente em todos os lugares, sabendo todas as coisas, vendo, por exemplo, que uma criança está prestes a ser estuprada e ele não faz absolutamente nada, estando ali e agora, detendo todo o poder e nada faz? Uma coisa que deixa médicos intrigados e até com raiva, como o caso do Drauzio Varella, que já falou várias vezes, quando eles se esforçam para salvar a vida de um ser humano, ali na mesa de cirurgia, fazem todos os procedimentos de ressuscitação através de estudos que foram anos e anos de desgastes, entre prazeres e náuseas, porque nem sempre a pesquisa é prazerosa, às vezes é angustiante. Salva um ser humano, os familiares chegam e dizem assim: graças a Deus, ele está bem, o médico falou. O Drauzio dizia: a gente nunca recebe graças ao médico. Agora, curiosamente, quando o médico erra, a gente não titubeia em dizer: a culpa é do Senhor médico. E nunca atribuímos a Deus a culpa, porque a natureza do teocentrismo é sempre elevar a grandeza de Deus. Muito bem. Aí nós tivemos no Iluminismo o niilismo do Nietzsche, que questiona essas coisas. Depois nós temos destaque também na psicanálise, com o advento da psicanálise, com o neurocientista, o Sigmund Freud, que foi um dos maiores pensadores desse movimento intelectual. Sigmund Freud, um judeu austríaco que também abandonara a religião judaica e não via mais sentido para o Deus judaico. E as leis que ele julgava tão belas e que ajudavam o ser humano na sua evolução, agora colocava lentes um pouco mais perturbadoras, qualificando alguma delas da Torá como leis esdrúxulas, o apedrejamento de uma mulher, até mesmo de um homossexual, crimes de xenofobia, homofobia e entre outras coisas na perspectiva dele. E é nesse caminho que Freud começa sua pesquisa, para tentar entender o comportamento e inclinação do ser humano. E ele trabalha muito a questão dos fetiches. Destaque para o id, o ego e o superego. E o superego, que é o supereu, é que vai apontar o surgimento de alguns fetiches. Mas primeiro, falarei brevemente sobre o id, o ego e o superego. O id é a nossa natureza bruta, é a nossa inclinação bruta. Segundo Freud, suas reflexões, o id faz com que eu queira fazer tudo aquilo que me dê prazer, até mesmo furtar alguma coisa.
O ego é o regulador. O ego é o que vai colocar um pouquinho de equilíbrio nessa coisa toda. Calma, você pode roubar esse smartphone, mas tem pessoas olhando. Deixe-o para depois. O superego, que é o supereu, é a parte moral. A parte moral que vai recriminar tudo isso. A parte moral que vai ancorar a minha consciência naquilo que é certo e errado, onde dialogicamente eu fui contaminado pelo meu pai, pela minha mãe e pela sociedade a despeito de valores do que é certo e errado. Pois bem, através dessa repressão que o superego nos impõe o tempo todo, é que Freud vai cavar um pouco mais e descobrir que daí é que brotam alguns desejos proibidos, obscuros, obscenos, entre outras coisas. Destaque para o Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo, para quem não sabe, é uma releitura que Freud faz a partir da tragédia grega de Sófocles, um clássico da literatura universal, onde havia um rei de Tebas por nome Lion e sua mulher Jocastra. Lion foi perturbado durante toda a sua vida, exagero da minha parte toda a sua vida, mas grande parte da sua vida, que ele teria um filho que mataria o pai, no caso ele, e deitaria com a sua mulher, no caso a mãe dele, Jocastra. Perturbado com as tais provocações dos oráculos, Lion, quando tem essa criança com Jocastra, entrega-o para um camponês. O camponês pega essa criança, leva para uma caverna e o deixa. Ali ele chora muito, debate seus pés e fere-os. Daí o nome Édipo, que quer dizer pés feridos ou calejados. Um pastor de ovelha da cidade de Corinto estava naquelas imediações e ouvia o choro da criança. Imediatamente pegou a criança e lembrou-se do que os oráculos diziam na cidade de Corinto, que os deuses dariam ao rei e à rainha de Corinto um filho. Ele entendeu que aquele era o sinal e aquela era a materialização da profecia. Levando para Corinto, o rei ficou feliz, entendeu que era assim, o menino foi aceito no meio familiar, cresceu, desenvolveu-se, e quando estava grande, os oráculos perturbavam, dizendo: você vai matar o seu pai biológico e vai deitar com a sua mãe e ter filho com elas. Julgando que aqueles eram seus pais, ele empreendeu-se em fuga rumo a Tebas. No meio do caminho, encontrou seu pai biológico, não sabendo o que era, houve um desentendimento, coisa recorrente do mundo antigo, quando algum homem via um outro homem, julgava ser uma ameaça e aí aconteciam as coisas. Então o Lion veio para cima do Édipo e o Édipo feriu de morte o Lion. Chegou em Tebas a notícia que o Lion havia, que o Lion havia morrido, o rei de Tebas. Imediatamente a rainha Jocastra convocou as pessoas a fazer uma seleção por ela e escolher um rei. Olhando para aquele menino que remetia os traços do pai, onde ela era apaixonada por ele, não teve nenhuma dúvida, este é o rei. E ali casaram-se. Então cumpriu-se a profecia. O Édipo deitou com a mãe e matou seu pai. Sigmund Freud faz uma releitura disso e diz que o menino, o homem, ele tem atração pela mãe e ele despreza o pai. E uma menina tem atração pelo pai e despreza a mãe. Isso levando numa perspectiva heterossexual. O furo de Freud nessa releitura e interpretação é que os eventos que envolveram Lion e o seu filho Édipo e a mãe Jocastra se deram de forma inconsciente para esse triângulo. O menino não sabia que aquele era seu pai biológico e nem sabia que era sua mãe biológica. Então se deu no inconsciente. E Freud diz que essas coisas se dão no consciente. Os fetiches nasce do consciente, a partir da repressão do superego. Quando o superego diz, por exemplo, para um homem que não é certo ser homossexual, e ele fica naquela luta, o id diz, faça, o ego diz, cuidado, alguém deve estar vendo,
e o superego fala que a parte moral, levando para uma interpretação bíblica, isto é errado, ele fica naquela luta, e daí aquela frase que já virou clichê, saia do armário. Nessa luta toda é que nascem alguns fetiches. Só que eu dei um salto, saí do complexo de Édipo e falei, só para dar exemplo, do que o superego é capaz de fazer quando a pessoa tem um desejo e reprime aquele desejo. Freud vai dizer que é a partir daí que surgem os fetiches, de forma consciente, porque o superego já identificou que aquilo era errado, então é consciente. Quando a gente vê a história mesmo da tragédia em Sófocles, do Édipo Rei, as coisas e os eventos se deram de forma inconsciente. Bom, voltarei mais tarde para falar com mais profundidade sobre o id, o ego e o superego. Por enquanto, gostaria que você desse um like, se inscrevesse, se inscreva. Só dá um clique aí na inscrição, é fácil, no nosso canal e veicule este vídeo, tá bom? Hoje nós falamos sobre muitas coisas. Mais tarde eu volto. Um abraço para todos.